Olá, alunos, tudo bem? Mais uma aula aqui de matemática para vocês. Estava falando aqui um pouquinho sobre os critérios de divisibilidade. Fazer aqui um resuminho para vocês entenderem melhor aí. Então, assim, nos tópicos anteriores, nós trabalhamos com alguns critérios de divisibilidade, né? Falamos quando falo número é múltiplo de 2, múltiplo de 5, múltiplo de 10. Vamos ampliar um pouquinho aqui para vocês terem uma noção maior, para terem como referência como entender esses critérios. Tá? Então vamos assim. Ó. Agora é a sua vez de fazer uma síntese, dando uns exemplos de cada um aí. Então vamos lá, para a gente retomar aqui. Falar um pouquinho aqui, no caso, divindade por 2. Né? Como nós já falamos anteriormente, a regra é a seguinte: quando falar de número que é divisível por 2 ou divisibilidade, né? Nesse caso, ó, um número é divisível por 2 quando o algarismo, os algarismos, né, no caso, da unidade terminam, no caso, em 0, 2, 4, 6 ou 8. Né? Exemplo que poderíamos dar: o 20, o 34, o 108 e assim sucessivamente. Essa seria, no caso, a regra referente a ser divisível por 2. Continuando aí a nossa inquietação, os estudos, e quando é divisível por 3. Então essa aqui é uma regra muito interessante, tá? Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for múltiplo de 3. Aí temos, por exemplo, o número 1 e hoje que foi 18. Se no caso, se eu somar 1 mais 8 dá 9, 9 vezes de 3. 273, por exemplo. Se nós somarmos aí os números 2 mais 7 mais 3, resulta em 12. 12 é um múltiplo de 3. Quer dizer que se vocês dividirem esses números por 3, vai dar resto zero. Tá? Mais um exemplo, por exemplo, esse o 1002. Se somarmos 1 mais 0 mais 0 mais 2, vai dar 3. Ele é múltiplo de 3, quer dizer que é divisível por 3. A regra bem simples aí. Vou falar que o número é divisível por 5. Tá? Então, lá, um número é divisível por 5 quando os algarismos das unidades forem 0 ou 5. Essa é a regra aí. Só que é divisível por 5. Continuando aqui, a regra também agora
divisibilidade por 9. Então, a regra é a seguinte. Um número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos forem múltiplo, no caso aqui, de 9. Aí, por exemplo, 99. 9 mais 9 dá 18. 18 é múltiplo de 9. Se pegarmos aqui 54. 54, 5 mais 4 dá 9, é múltiplo de 9 também. 108. Se somarmos aí, 1 mais 0 mais 8 dá 9, é múltiplo de 9. E assim sucessivamente. Tá? E aí nós temos também aqui divisibilidade por 10. Então essa nós também já vimos anteriormente, que é o seguinte, um número é divisível por 10 quando, no caso, os algarismos, né, no caso aí o algarismo das unidades for 0. E aí nós temos como exemplo 10, 1000, 40, ou seja, o final do número aí será 0, como referência para fazer esse estudo, tá? Então, esses critérios aí. Então, nós temos aqui mais algumas regras, tá? Então, aqui vamos comentar com vocês, ó. Divindade por 4. O número natural com pelo menos 2 algarismos, tem que ter 2 algarismos, pelo menos, por 4, quando for formado por seus 2 últimos algarismos, for divisível por 4, né? Então, por exemplo, aí temos o número 358, né? O último número aí, no caso, é 58, se for dividir, vai dar, no caso, aí resto 2. Então, quer dizer que ele não é divisível. Então, sempre pegando os 2 últimos números, se a divisão for exata, quer dizer que ele é um número divisível por 4. Tá? Então, você vai sempre pegar os 2 últimos números e verificar, no caso, se dá resto 0. Se deu resto 0, quer dizer que é divisível. Caso contrário, não. Aqui, por exemplo, ó, o 1924, fazendo aqui uma decomposição, ou seja, 1900 mais 24, dividindo aí, no caso, os 2 últimos números, no caso aí daria resto 0. Com isso, ele é divisível sim, por 4. Continuando aí, divisibilidade por 6, tá? Então, a regra também é a seguinte. A dívida é a seguinte, nesse caso de por 6, se ele for divisível por 2 e divisível por 3, logo é divisível por 6. Então, porque 2 vezes 3 são 6, então se ser divisível por 2 e por 3, ele também é de 6. Tá? A regra é aí. E aí, usamos aqui também a decomposição, que seria fazer uma multiplicação. Por exemplo, o 42. 7 vezes 2 vezes 3. Então, veja que está multiplicando tanto por 2 quanto por 3 e que irá formar o 47. Então, essa também é a regra. Então, de maneira bem mais simples, se o número for divisível por 2 e por 3, logo também é divisível por 6, ao mesmo tempo.
Aí temos aqui também a divisibilidade por 7. Essa aqui também bem interessante e bacana. É o seguinte, a regra, para saber se o número é dividido por 7, usa-se a decomposição em parcelas, né? Ou seja, por exemplo, aí, 1.475. Então, se for decompor a 700 mais 700 mais 35, ambos os números são divisíveis por 7, ou seja, dá resto zero. Então, quer dizer que o número ele é divisível por 7. Aqui também tem, por exemplo, 840, né? Se eu pegar 700 mais 140, se for dividir também aí, no caso dá resto zero, ou seja, ele é múltiplo de 7 dividido por 7. Divisibilidade por 8, né? Um número maior que 999, ele é divisível por 8 quando for formado por 3 algarismos divisível por 8. Então é parecido com a regra do 4. Tá? Então, agora pegar os 3 últimos números, os últimos algarismos. Né? Então, por exemplo, se pegar 1.000 e dividir por 8, vai dar 125. Né? No caso, 1.400. Então, decompõe também, né? 1.000 mais 400, dividindo o primeiro, aí, no caso, 1.000 por 8 é divisível, dá resto zero. E se pegarmos 400 por 8, ou seja, os 3 últimos números, dividindo dá resto zero. Então, também é divisível. Então, temos essas regras aí de divisibilidade. Então, é muito importante vocês entenderem essas regras de divisibilidade, tanto do número 2, que é par, até o número 10, por exemplo, todas as regras, que nós iremos abordar com isso até o final do seu ciclo no colégio, no ensino médio, e depois vocês terão aplicações no ensino superior. Tá? Então, vejam como funcionam essas regras, treinem, façam testes, façam regrinhas básicas, escrevam, anotem, que isso vai ajudar muito nas suas vidas escolares. Tá? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula e bons estudos. Até a próxima.